Olá a todos, tudo bem? Vamos dar início então à gravação da nossa videoaula de Educação Física para o ensino médio, primeiro ano do ensino médio do Colégio Senec Farroupilha, disciplina de Educação Física. Peço que tomem o seu material didático em mãos, né? Vamos acompanhar a nossa leitura e a nossa videoaula. Vamos aos nossos estudos, certo? Então, pessoal, na última aula aqui, no primeiro ano do ensino médio, a gente parou em ginástica, origem e desenvolvimento. Vamos então retomar a nossa leitura. Da ginástica natural à ginástica de rendimento, da ginástica para a criança à ginástica para o idoso, da ginástica para o atleta à ginástica para todos. A ginástica é uma prática corporal composta por exercícios que exploram as possibilidades de desenvolvimento do corpo, seja por meio de movimentos acrobáticos, movimentos para o condicionamento físico ou de consciência corporal. O que se tem de conhecimento acerca dos movimentos ginásticos é que seu surgimento deve ter ocorrido ainda na pré-história, época em que era característica da população a necessidade de sair à caça, à procura de alimento como forma de proteção e de sobrevivência. Isso significa que desde os primórdios da civilização, o ser humano praticava os movimentos básicos da ginástica como correr, saltar, pendurar e rolar, mas fazia isso por necessidade e não por estética, lazer ou competição. Com o passar dos séculos, além da sobrevivência, a ginástica ganhou novos significados conforme as características de cada sociedade. Dessa forma, ao longo de toda a história, foram criadas diferentes formas e modalidades de ginástica, havendo também épocas e lugares em que ela foi desvalorizada e até mesmo proibida. Por exemplo, na Grécia Antiga, berço das Olimpíadas e do atletismo, os gregos desenvolveram uma forma de ginástica que tinha como objetivo atingir certos padrões estéticos de condicionamento físico. Ademais, era uma maneira de homenagear os deuses do Olimpo. Gymnastique é a origem grega da palavra ginástica. A tradução literal para a palavra para o português é exercitar-se nu. É por isso que, ao analisar a arte grega, vê-se que as culturas e as pinturas eram caracterizadas por representações de pessoas nuas, de deuses com corpos esculturais ou, para usar o termo coloquial e contemporâneo, sarados. Além disso, os gregos usavam a prática da ginástica para treinar e aperfeiçoar fisicamente os militares e seus exércitos, em uma época marcada por muitas guerras e muitos conflitos por territórios. Era importante que os militares tivessem um condicionamento físico excelente, e a ginástica era amplamente usada para isso. Em Roma, a ginástica tinha a mesma finalidade que em Esparta, ou seja, visava a formação de guerreiros por meio de treinamento ginástico-militar. Dessa época, não podemos deixar de citar as lutas sanguinárias entre gladiadores que ocorriam nas grandes arenas. Por outro lado, durante o período da Idade Média na Europa, a ginástica começou a ser desvalorizada e até mesmo proibida. Tal fato ocorreu porque, naquela época, havia uma dicotomia entre corpo e alma, isto é, só era valorizado aquilo que se pudesse elevar a alma a Deus. E, como havia a ideia de que a ginástica só desenvolvia o corpo, ela não era uma prática recomendada. Nesse período, a igreja de um corpo belo se torna cada vez menos importante. A valorização do corpo era vista como algo imoral. Em decorrência disso, nesse período, apenas os militares e as pessoas que viviam no circo realizavam uma forma de ginástica. Fosse para fazer exercícios que fortaleciam o corpo, fosse para realizar acrobacias. O período de transição da Idade Média para a Era Moderna foi marcado, sobretudo, pela evolução da ciência que culminou na Revolução Industrial e pela queda de várias monarquias, dando origem a novos países democráticos. Com o advento do Iluminismo e do Renascimento, ideias clássicos foram, ideais clássicos foram retomados e filósofos, pedagogos e médicos deram grande importância à prática das ginásticas, encarando-as como um bem para a formação integral do indivíduo, assim como um benefício para a saúde. O início da modernidade foi um período em que a ginástica voltou a ser valorizada, dessa vez como forma de fortalecer toda a nação, principalmente os mais jovens, preparando-os para a tarefa e defesa da prática em caso de guerra e como forma de aumentar a força de trabalho, sobretudo os trabalhadores da indústria. Assim,
A nação que conseguisse desenvolver um método de ginástica mais eficiente teria vantagem nos constantes conflitos bélicos que existiam naquela época e acumularia mais riquezas, pois teria mais produtividade dos seus trabalhadores. Para a maioria dos especialistas, a ginástica atual teve início no século XIX, o que pode ser chamado de seu momento áureo, uma vez que foi nessa época que surgiram as 4 grandes escolas do esporte ao redor do mundo, que são a inglesa, a alemã, a sueca e a francesa. Dessa forma, surgiram os diferentes métodos de ginástica, como o método alemão e o método francês. E foi por meio desses métodos que a ginástica chegou ao Brasil, a princípio apenas como treinamento para os militares, mas depois tornou-se componente curricular obrigatório da formação de todos os jovens brasileiros. Assim, deu-se início não somente à ginástica no Brasil, mas também à educação física. Com o avanço da tecnologia e o acesso às informações, todos sabem dizer ao menos um pouquinho dos benefícios que a ginástica pode fazer à saúde. Então, hoje a ginástica é uma prática muito valorizada, principalmente como forma de competição, de lazer, de melhora da qualidade de vida, de condicionamento físico ou de consciência corporal. Temos então aqui nossa apostila, pessoal, uma sugestão de vídeo, origem e a transformação da ginástica ao longo do tempo, certo? Acessem o QR Code na sua apostila ou tentem acessar aqui mesmo na videoaula, talvez consigamos fazer isso, para acompanhar esse vídeo, né, e nos aprofundarmos a respeito da origem e a transformação da ginástica ao longo do tempo. No próximo tópico, então, 9.2, a ginástica e suas diferentes práticas, nós vamos retomar, não é? Então, damos por encerrado a leitura, mais uma leitura do nosso material didático. Espero que estejam acompanhando, espero que estejam estudando. Até a próxima. Um abraço a todos.